Boa noite, estamos ao vivo com mais uma live pela ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos. Vamos receber hoje uma convidada muito especial. Vamos falar sobre, deixa eu já chamá-la aqui. Adicionar Milene, vem aqui, vamos chamar por aqui. Para participar. Vamos receber a Milene falando, boa noite, Cíntia, falando sobre a biografia humana e a interação com os óleos essenciais. Tudo bem, Mi? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Esse momento é muito tenso, sabe? Esses primeiros minutos que a gente nunca sabe se vai dar certo aí. Com certeza. Muito bem. Antes de mais nada, super agradecer o convite, que também é uma maneira de matar saudade, né? Com certeza, com certeza. É um grande prazer. Obrigada. Então, eu sou Márcia Lucena, eu sou aconselhadora biográfica, sou psicóloga e tenho facilitado as lives da ELEB mensalmente. E a cada vez a gente traz um convidado, né, para falar sobre o tema, um ou dois convidados, né? Hoje, pelo conteúdo que a gente tem aqui para falar, né, muito interessante, então acaba ficando sozinha. Você, que é uma forma da gente aprofundar mais sobre esse tema que é tão interessante. Obrigada. A Milene é um grande prazer estar aqui, porque nós temos uma história juntas, então nós somos do grupo 11 da formação biográfica, fizemos a formação juntas, 4 anos, dividindo um quarto, dividindo histórias, dividindo um monte de coisas. Alegria, sorrisos. Exatamente. E se tornou uma grande amiga aí da vida, que foi o que o aconselhamento nos trouxe. Então as pessoas estão sendo avisadas, já tem bastante gente, a Cíntia já está aqui, a Esther deu boa noite, a Mara, Mi, boa noite, já tem algumas pessoas. Então, Mi, eu vou pedir primeiro para que você se apresente, que tem pessoas que te conhecem, tem pessoas que não conhecem você. Obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer enorme, né, ter essa oportunidade não só de estar contigo, mas como falar desse tema que é tão lindo, né? Eu sou Milene Linares, sou psicóloga, né, exerço meu ofício já há 38 anos, sou aconselhadora biográfica, tive esse imenso prazer de estar fazendo essa formação tão linda do teu lado, né, e com pessoas tão especiais, pessoas que ainda estão por aqui, pessoas que já se foram, como uma nossa grande professora, né, que já se foi, que deixou tantas saudades na gente, enfim, um processo super bonito. E fora ser a psicóloga, aconselhadora biográfica, eu me debruço há alguns anos já sobre o estudo dos óleos essenciais, né, que hoje são os meus grandes auxiliares terapêuticos no meu trabalho de consultório. E fora o trabalho de consultório, a formação que eu dou, hoje eu trabalho junto em parceria com a Fitoterápica, né, que é uma grande empresa de distribuição de óleos essenciais muito séria. Então ela dá todo um apoio ao meu trabalho e nós levamos também formações em aromaterapia dentro da fitoterápica. Então, legal. Basicamente, assim caminho no meu mundo profissional. Tá certo, e que tem muito mais coisa nesse mundo profissional, que é a mitologia, a escultura, dá até raiva de tantas coisas que a gente faz, e bem feito, e bem feito, lindo. Esculturas, né, me debruço sobre o tema grego há 20 anos, que também me ajuda muito nessa compreensão do mundo dos óleos essenciais, que é muito bacana. E de quebra, quando eu preciso refrescamente, eu subo uma montanha que é para esfriar a cabeça.
plantas lá de cima. Pois é, muito bem. Muitas lives que aqui, das pessoas que aqui passaram, né, da formação biográfica, o tema da live foi qual o impacto do aconselhamento biográfico na sua vida. Então, vou começar esse bate-bola aqui, esse bate-papo com a gente, para perguntar, né, qual foi o impacto que teve a formação do aconselhamento biográfico na sua vida? Ah, gigante. Eu acho que ele foi, na verdade, um divisor de águas, né? Há muito eu já caminhava dentro do mundo antroposófico, né? Dentro dos estudos antroposóficos, desde o início, acho que faz mais de 30 anos. Falta desse corpo, especialmente por ser psicóloga, né? Eu senti a falta de um instrumento tão consistente, um instrumento tão eficaz para que direcionasse o meu trabalho, né, dentro do consultório. Hoje, 90% da minha clientela, eu trabalho com depressão e suicídio a maior parte do tempo. Então, eu sentia muita falta de sistematizar este caminho, né, essa jornada do ser humano de uma forma muito mais coesa. E até o ponto que eu conheci a formação biográfica. Então, foi realmente, falei, pronto, agora esse corpo veio. Faltava esse corpo. Porque os estudos filosóficos, assim, a maioria das pessoas aqui conhecem, se debruçam sobre ele, sabe que é muito complicado. É uma linguagem difícil, não é uma linguagem simples, e aí você estuda aqui, você estuda ali, você estuda outro pedaço aqui. É muito difícil unir essas informações. E aí vem o aconselhamento biográfico e faz essa junção, né? E dá todo esse caminho sistemático para nós, olhando esse olhar de temperamento, esse olhar de 7 qualidades, esse olhar das 12 casas. Então, isso traz um corpo, traz uma segurança muito grande no trabalho da gente. Sem comentários o quanto facilita, né? O quanto é bonito isso. Com certeza. Teve algum módulo em especial para você, que você até hoje, passado que desde 2012, né? Que terminou 10 anos passado isso, tem algum módulo que ficou vivo em você? Ai, é muito difícil assim eu escolher, porque é tudo tão, né? É uma continuidade tão bonita, mas toda vez que o paciente adentra o consultório, que eu cumprimento, eu não posso negar que a primeira coisa que vem à minha cabeça é o quanto é importante saber dos temperamentos humanos. Sim. Você já diz boa noite ou bom dia ao paciente, você já olha o jeito que ele está pisando, como ele anda, se tem peso, se não tem, porque isso fica tão claro e o quanto facilita o nosso primeiro contato. Como você vai receber um paciente? Depende do temperamento dele, né? Então, a forma com que você o cumprimenta, a forma com que você o refere, é muito bacana você ter claro essas características físicas, né, do temperamento, facilita muito o nosso primeiro contato. Então, esse é o módulo que toda vez que eu digo bom dia, boa tarde, boa noite ao paciente, é ele que vem. É ele que vem à frente, né, para você. Com certeza. Legal. E quando que teve, quando que os óleos essenciais entraram, né, na tua vida e que começou essa interação com a biografia? Esse é um outro caminho muito curioso, inclusive, mas eu tô me debruçando sobre a escrita de um livro que eu pretendo lançá-lo em novembro, fazendo a junção desses dois temas. E eu abro o livro contando exatamente isso, né? Que eu sentia tanta falta de um assistente terapêutico, porque a nossa profissão é muito solitária. Você é minha colega de profissão, não só como biógrafa, mas como psicóloga. E você sabe que o nosso trabalho é solitário. É você, o paciente, teu conhecimento. Então, isso fica faltando uma parceria. E eu sempre procurava, né, um parceiro, um assistente, como eu costumo brincar. E na época da nossa formação, eu vinha numa toada muito pesada, porque eu fiz a primeira turma de formação na Santa Casa de São Paulo, em psicologia filosófica, foi a primeira turma que teve no mundo a respeito do tema. Então, foi um curso bem denso, bem puxado. Juntou com a formação biográfica, então eu estava assim, esgotada. E eu disse, chega de estudar, vou tirar um ano sabático, até que uma amiga falou para mim, nossa, Milene, vai ter um curso de óleos essenciais em Campinas. Eu falei, eu não vou. Eu falei, você não vem, você deve lembrar da nossa querida amiga Carmen. Eu disse, eu não vou.
disse, não, vai sim, vai sim. Eu inclusive, eu já paguei a inscrição. Eu falei, querida, você gastou dinheiro à toa, porque eu não vou te pagar e eu não vou brincando com ela, né? Eu disse, não, no mínimo vamos passar um final de semana em Campinas para relaxarmos um pouco. E aí eu acabei cedendo, concordando e fui ao curso. Uhum. E lá foi o momento que eu encontrei os meus grandes auxiliares terapêuticos. Eu disse, é Foi um isso. encontro kármico aí. Foi um encontro kármico, com toda certeza, quando a minha querida professora, né, começou a falar, né, sobre as características anímicas, principalmente, né, como o óleo essencial, ele é capaz de atingir tão sutil, esse corpo tão delicado e tão presente o tempo todo na vida humana. E eu disse, é isso. É eles que vão me ajudar, serão meus grandes parceiros daqui para frente. E realmente eu digo que foi um casamento, né, Mar? Uhum. Só que aí tinha um grande problema. Eu comecei a entender e comecei a me debruçar sobre o estudo dos olhos, e eu comecei a entender que os olhos essenciais, eles podem ser olhados por muitas portas. Então, começando pela porta da alquimia, né, falando no nosso querido Paracelso, algumas pessoas aqui já devem ter lido a biografia dele, ou biografado, é uma biografia belíssima, e ele trouxe essa visão dentro da alquimia, aí a visão da Ayurveda, a visão da própria chinesa, né, como ela utiliza os óleos essenciais no momento da acupuntura, e cada um no seu olhar, cada um na sua porta, e não existia uma porta antroposófica. E eu tinha uma dificuldade, Márcia, de compreender aquilo, porque fazia muitos anos que eu vinha sendo educada dentro de um idioma. Como eu digo, antroposofia é um idioma. É como ler alquimia. É um outro idioma. E eu não conseguia compreender. Eu tinha muita dificuldade em estudar os olhos, porque a todo momento eu tentava montar esse paralelo na minha cabeça, com o etérico, com o mental, com eu, e eu não conseguia fazer isso. Até o dia que eu disse, chega, eu vou sentar e eu vou fazer a tradução para o idioma que eu sei falar. Então, eu sistematizei, eu cataloguei os óleos, os principais óleos essenciais para mim, dentro do meu uso terapêutico. Né? Eu separei 22 óleos e comecei por eles. Transpor, eu estudei, né, desde a composição química deles, da atuação, e eu comecei a fazer essa transposição para fazer um paralelo com tudo aquilo que a gente estuda tão lindamente dentro da antroposofia. E essa escolha por esse, porque são muitos olhos. Como que se deu essa escolha de 22 olhos? Assim, tinha algum critério para essa escolha? Como foi feito? O primeiro caminho que eu peguei, eu falei, bom, eu preciso encontrar o caminho, porque olhos são infinitos, são mais de 300, 400 olhos. Eu disse, bom, eu vou ter que separar alguns. A primeira porta que eu peguei para tentar entrar foi, por incrível que pareça, a porta da perfumaria. Porque na perfumaria, Márcia, eles te dão, quando você sente um aroma, um perfume, né? Eles te dão, aquele perfume é de nota alta, de nota média, ou nota de coração, como é dito na perfumaria, ou de nota baixa, nota de base. E eu falei, então é isso, pensar, sentir e agir. Então eu separei óleos através, primeiro caminho pela perfumaria, fiz um grupo de óleos de notas altas, um grupo de notas médias, um grupo de notas de base. E a partir daí, desses grupinhos, eu comecei a estudar cada nota dessa. E entender que quando a perfumaria diz para você, é um perfume de nota alta, geralmente um cítrico, ele tem um campo de alcance muito alto dentro do mundo do pensar. Como, por exemplo, pimenta, ela é um óleo, inclusive esse aqui, estava até usando, né? A nossa querida pela pimenta, que tanto é minha companheira. Ela ela dentro da perfumaria, ela é dada como uma nota alta. E a hortelã-pimenta, ela trabalha o alívio do nosso pensamento. Tanto que é um óleo usado para enxaqueca, né? Ela tem uma atuação sistema muito grande. Eu disse, é isso, é esse caminho que eu vou pegar para poder fazer essa transposição. E a partir daí, partir para uma análise de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e as 3 qualidades da alma. Foi o primeiro caminho. Hoje eu já consigo fazer até as 12 casas zodiacais, fazer essa dos olhos, como eles podem nos auxiliar no equilíbrio dessas forças, né? Teu caminho.
E foi dando certo, e eu vi que realmente, e eu comecei a usar isso no consultório, e eu percebi que realmente as pessoas com essa cabeça tão mais cheia, com essa força de fígado, né? O Sim. fígado congestionado. Por isso que a hortelã, ela dá um alívio de fígado. Então começou a fazer todos, né? Você toma um chá de hortelã, você faz uma compressa de fígado, a tua raiva cede, o teu fígado ganha um bálsamo, com certeza a sua cabeça é mais aliviada. Então, por aí é este caminho que eu peguei para começar a fazer essa leitura. E realmente eu comecei a aplicar isso no consultório e foi incrível o quanto eles me auxiliam o tempo todo, sabe? Que, Mas se eu falo, quando você. Oi? Não, é super interessante. Eu estou deixando fluir porque é muito legal você trazer isso, porque, bom, os princípios, né, dessas qualidades, o pensar, sentir, querer, qualidades da alma, né, com o corpo físico, etérico, astral e o eu. Então, essa é a introdução, digamos, né, realmente uma porta de entrada para esse caminho da antroposofia. tá vendo? Oi? Sim, tô vendo uma pergunta aqui que a Cíntia está falando que ela gosta de tomar chá de hortelã à noite, né? Provavelmente é por isso que ela se sente atraída, porque ela precisa dar esse alívio. Porque hoje a gente usa tanto esse mundo do pensar o dia inteiro, né? É uma força, essa força neurosensorial é tão requisitada que instintivamente a gente tem essa necessidade desse bálsamo na nossa cabeça. Hortelã cumpre bem essa função. Olha só, muito legal, Cintia. Então, quem tiver essas perguntas a respeito dos óleos essenciais e sua interação, aproveita, faz aqui, né? Vamos explorar esse conhecimento todo que a Milene trouxe. Então, além desse lugar, né, do pensar, sentir e querer, dentro da biografia, nós temos o caminho através dos setênios, né? Primeiro Sim. setênio, segundo setênio, terceiro setênio, que é o desenvolvimento corporal. Depois, os 21 aos 42, esse grande, né, o caminho da alma, e depois o 42 a 63. Então, como é que você trabalha os óleos essenciais com os setênios? Você trabalha um óleo específico para cada setênio? Como que é essa interação? Dentro da nossa jornada, Márcia, dá para fazer. Eu gosto muito de fazer um trabalho com um óleo que ali traz o que a gente chama de arquétipo, né? Ou seja, ele traz na assinatura dele, a assinatura da planta, ela já fala o que essencialmente ela carrega, né? Então, porque a planta, o óleo essencial que é retirado, né, que é a alma da planta, como diz na alquimia, ele também tem a sua assinatura, como nós, né? Ele também tem o seu RG, ele diz, olha, gente, esse é meu jeitão, né? Se a gente puder traduzir a palavra arquétipo, ele traz esse conteúdo. Então eu gosto muito, Márcia, de trabalhar o óleo que é o que representa aquele momento na nossa vida, né? Por exemplo, de 0 a 7 anos, aqui se tiver alguém assistindo que não é biógrafo, nós costumamos, na antroposofia, trabalharmos a estrutura do caminho humano, fazer uma análise de 7 em 7 anos. Então, a gente tem uma crise, que não significa que seja positiva ou negativa, porque a gente tem que transpor, se encontrar forte, para que as nossas folhas continuem saindo e a nossa planta humana continue crescendo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse óleo que representa esse momento na vida humana. Então, de 0 a 7, eu entendi, Márcia, que a planta, o óleo essencial, que representa, né, esse momento que eu adentro ao planeta, né, que eu estou redondinha como a lua, que meus ossos não aparecem, né, eu sou toda lunarzinha. Eu trago como arquétipo desse momento a Artemísia. Né, a Artemísia, a planta, vamos falar, veja que você falou, né, que eu gosto tanto de mitologia, Sim. a planta da Ártemis, essa planta é consagrada a ela. A Ártemis é uma deusa lunar. E a gente sabe que de 0 a 7 eu estou regida pela lua. Então essa planta já traz essa assinatura, então ela representa o equilíbrio desse setênio. Mas aí eu gosto também, Márcia, de trabalhar o que eu chamo de excessos e faltas. Ou seja, nesse primeiro setênio,
vamos pensar, 0 anos, acabei de adentrar o planeta. Eu tenho muito que trabalhar essa mamãe e esse papai, né? Sim. Então, se eu pensar, dar um exemplo para vocês. Se eu pensar em excesso, em falta, por exemplo, essas mães com excesso de maternagem. Uhum. Ninguém pode entrar no bebê, ninguém pegar no colo, ninguém entrar no quarto, ninguém faz barulho, ele é só meu. Eu me fecho nesse mundo. O bebê não deixa nem o pai entrar, né? Nesse Uhum. cadeira, essa simbiose excessiva, que, óbvio, tudo que é excesso e falta não é sadio, né? Então, Uhum. energia para isso. O que é uma sinergia? A sinergia é uma mistura de óleos essenciais feitos de uma forma específica, porque tem uma dosagem, né, que a gente respeita, para que a gente possa formar essa energia, porque a gente não pode esquecer que uma gota de óleo essencial, mas isso equivale a quase 22 xícaras de chá. Então é algo Uau! muito. Então você tem que saber misturar aquilo, é uma coisa muito séria, não é uma coisa que eu derramo, Uhum. né? Não é isso. Então, tem que ter um cuidado. E aí a gente faz essa sinergia. Então, se eu pensar, dar um exemplo para vocês, se eu pensar em excesso de maternagem, eu trabalho geralmente com uma sinergia composta de 3 óleos. Eu Desses misturo 22 que você separou, que você disse inicialmente, que tinha separado ou não? não, Amplia. não Tá. amplia. Eu ampliei, né? Então quando eu cheguei a esse ponto de estudos da biografia, eu já tinha ampliado meu conhecimento de óleos e eu pude fazer um estudo desses óleos com esse olhar de setênio mesmo. O que é que trabalha, né? Qual que é o tema principal? Então, dentro desse tema, eu comecei a estudar os arquétipos dos óleos e as suas características e os seus benefícios. Uhum. Então, eu cheguei numa fórmula, por exemplo, para esse excesso de maternagem, essa coisa tão simbiótica, não positiva. Você pode trabalhar, por exemplo, com gengibre, com bergamota e pinheiro silvestre. São 3 óleos que eles misturados corretamente, dentro da sua justa medida, numa sinergia, você oferece esse óleo para a mamãe. Então, ela vai trabalhando isso e equilibrando essa maternagem necessária. Então, isso seria no excesso. Se a gente pensar na falta, as mamães aí que não liberaram citocina suficiente para fazer vínculos com seus bebês, né? Uhum. Que tem esse tratamento, você trabalha com gerânio, rosa e ylang. Ylang é fantástico. Você tem esta possibilidade, temos outras, mas essas possibilidades são incríveis, que eu já experimentei trabalhar em consultório e dá super certo, dá um apoio muito grande, facilita o processo, né? Esta segunda fórmula você trabalha para falta do vínculo, para o não apego excessivo. Então você pode trabalhar com esta sinergia, né? E assim é a questão de cada setênio. Por exemplo, se eu te falar no segundo setênio, vai de 7 a 14, momento que o que é órgão rítmico explode, né? Sim. Coração, pulmão, diafragma. Eu acordo amando e vou dormir odiando. Assim, todo Uhum. mundo dos 14 anos sabe disso. O corpo é uma fase de 7 a 14. Eu descubro a sexualidade, eu descubro que existem meninos e meninas. Nossa, que legal! Eu olho para o menininho, né? Começo, tem a fase da primeira menstruação. Então, é uma fase bem complicada, bem e é para dentro e para fora, para dentro e para fora o tempo todo, as oscilações de emoção. A planta, o óleo que representa este setênio é a calêndula. É a Se alguém calêndula, calêndula. se alguém já observou a calêndula, Marcia, ela se abre durante o dia e ela se fecha durante a noite. Ela mesma apresenta o justo ritmo, o ritmo entre o sol e a lua. Então, falando da representatividade dela, que faz par com o momento que a gente está passando de 7 a 14. É Né? quase que o mesmo princípio do Eduardo Bach, que criou os florais, que foi trazendo essa observação das plantas, né, das flores e a interação com o humano, né, com o comportamento. Exatamente, foi esse caminho que eu peguei. Né? Os belíssimos florais, a coisa mais linda, né? O efeito que ele faz. Então, eu fui estudar
o jeito que eles analisaram para chegar na conclusão dos florais, e eu comecei a olhar os óleos essenciais por essa mesma porta. É importante você não fechar, né? Ficar unilateral numa visão. Você tem que abrir isso e procurar, né, em outros lugares para que você possa compreender. Foi assim que eu comecei a compreender os olhos para cada setênio. Por exemplo, no segundo setênio, se o pré-adolescente ele está com uma mobilidade excessiva, né? Ele não para, essa coisa muito intensa para dentro e para fora. Você tem a possibilidade de uma fórmula, de uma sinergia, como chamamos, que ela é composta de cipreste, alecrim e camomila. São três óleos que juntos eles vão trazer esse equilíbrio maior para que a pessoa atravesse de uma forma muito mais tranquila esse setênio. Assim como se você outro oposto, uma imobilidade, um pré-adolescente completamente apático, parado, sem movimento, que isso não é esperado de forma nenhuma, você tem a possibilidade de trabalhar com a hortelã-pimenta, com a lavanda e com o líbano. Então, né, a pessoa passa nos pulsos, aspira algumas vezes ao dia, isso vai trazendo esse justo equilíbrio. Para que menos sofrido para quem está atravessando de forma tão discrepante esse setênio, entende? E ao longo desse trabalho com a biografia, porque você está trazendo do primeiro setênio, segundo setênio, mas quando você está fazendo o panorama biográfico, que é esse olhar, né, inteiro, né? Chegou uma pessoa e vou fazer o panorama. Como você utiliza os olhos a partir disso? Porque para cada setênio você utiliza um óleo para aquela pessoa. Como que você traz isso? Por exemplo, se uma pessoa vem ao consultório fazer um panorama biográfico, ela me traz um ponto marcante. Por exemplo, eu vou trabalhar, uma pessoa vem para trabalhar luto. Ela me traz forte esse tema na biografia dela. A perda, a morte, o luto. Isso é o que reverbera nesse caminho da pessoa, né? Ele se faz presente nessa jornada. Então, aí eu seleciono um óleo para que esse assunto, este tema, seja tratado em primeiro lugar. Então, por exemplo, eu trabalharia aí com o cipreste, com todas as coníferas, né? Que são as árvores, todas as árvores como árvore de Natal, né? A família das coníferas. O cipreste, ele já vem desde o tempo grego, ele já traz, né, a história de que ele chora para a perda de um grande amigo, de um animal que foi um presente, né, do deus Apolo, e ele pede para que ele nunca pare de chorar, que ele sirva de consolo a todas as pessoas que tiram a dor da morte. Isso já é contado no tempo grego antigo. Então é um óleo, mas que ele trabalha a ligação entre o céu e a terra. É uma árvore que é usada nos cemitérios europeus para que encaminhe as almas para o céu. Então é um óleo totalmente ligado à morte. Então eu faço um trabalho único, exclusivamente com o cipreste, para que esse relato, esse ponto máximo, esse ponto de tensão no panorama biográfico dela, de forma mais tranquila. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Era para. Então, essa é a porta de entrada. Por exemplo, o tema, a crise com que ele vem buscar o trabalho com a biografia. A partir disso, desse óleo, primeiro, né, você vai para esse salto para o passado, onde vai olhar para os setênios. Né? Exato. E nesse olhar para o setênio, a cada setênio você traz um óleo ou você já faz um trabalho com essa sinergia? Depende do relato, eu faço um trabalho com a sinergia, ou se for simplesmente eu vim buscar um processo biográfico porque eu quero fazer um processo de autoconhecimento. Então, aí, trabalhar um óleo por setênio, né? No dia previamente, você já sabe que vai trabalhar aquele setênio, você já coloca este óleo, por exemplo, a calêndula, né? Num difusor, ela vai estar presente na sala, ela já vai estar fazendo o acolhimento deste paciente, para que ele esteja extremamente à vontade, acolhido, aquecido,
para poder trazer as suas questões referentes àquele setênio. Ou, por exemplo, eu posso trabalhar o temperamento desta pessoa através do óleo, né? Que é outro dado bastante interessante. Eu venho para um processo biográfico, tenho uma crise alarmante, mas então eu posso começar a trabalhar com os temperamentos, que é bem bacana. Por exemplo, dar um exemplo para você, o colérico, né? Vamos lá. Ele com a sua rigidez, com a sua organização, com todas as características, né? Gosto de tudo no seu lugar, não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas, eu gosto mesmo de distribuir as tarefas, organizar essa certa rigidez que o colérico traz. Um grande óleo para você trabalhar com isso é, por exemplo, a canela. A canela óleo. A canela é um óleo que não se passa na pele porque ela queima, tá? Então a gente usa para aspirar. Então por isso que é importante a gente conhecer os óleos essenciais, né? A canela, ela resgata a jovialidade na tua rigidez. Então ela deixa ser mais tranquilo, mas assim, tá tudo bem. Se não deu certo desse jeito, a gente tenta de outro. Que não é uma fala de um colérico. Não. Que quando a coisa não sai do jeito ele vira uma fera, né? Então, traz esse calor e essa jovialidade. Fala, tá tudo bem. A gente vai tentar de outra forma, uma hora dá certo. Então, essa leveza, a canela é capaz de trazer. Então, isso é muito interessante, que também vale a pena a gente trabalhar para um processo biográfico. Quando você percebe essa característica, você já oferta na sala ou para o paciente aspirar antes dele começar um relato dele, a canela. Então ele já fica muito mais solto, ele fica muito mais à vontade, ele fica muito mais flexível, entende? Então, ali dentro do processo, ele leva para casa, ele trabalha os olhos em casa, ou só ali naquele momento? Não, se for um tema importante, que nós vamos ter que voltar, que nós vamos ter que nos debruçar de uma forma mais incisiva, uma forma mais repetitiva, até a gente poder trabalhar direitinho esse tema, eu monto a sinergia e ele leva. E aí, assim, eu monto, porque às vezes vai uma gota a mais, uma a menos, e a gente sabe que uma gota faz a diferença. Então, eu mesma monto a sinergia, eu ofereço para ele, né? Eu dou esse óleo para ele, para que durante a semana ele reflita sobre aquele tema, que ele se debruce sobre aquela questão que ele traz na biografia e que ele faça esse trabalho aspirando óleo, né? É bem, bem interessante isso. Entendi. Por exemplo, E no início você noturna, diga. você oferece a retrospectiva noturna, né? Para que você faça o recordatório do teu dia. Você trabalhar com gerânio, né? O gerânio, ele está aqui na nota do meio, ele é um óleo de coração. Ele faz com que você reflita o que você aprendeu nesse dia, o que você faria diferente. Você percebe que você terá ao acordar uma nova oportunidade em trabalhar aquilo de uma forma diferente, então foi um aprendizado. Ele traz esse carinho, esse tá tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Né? Se ele tivesse boca, ele falaria isso. Tá tudo certo, fica tranquila. Né? Então, geralmente, olha para a retrospectiva noturna, por exemplo. Legal. E para os outros temperamentos? Fleumático, melancólico, sanguíneo? Você falou do colérico. Vamos lá, o melancólico, lá vamos falar do melancólico, né? Uma pessoa mais esguia, um andar mais pesado, nem levanta os pés, vai arrastando aquela profundidade, né? Eu falo que o melancólico, ele parece um escafrando, né? Ele quer saber o motivo do motivo do motivo. Pessoas mundo interno muito rico, esse mundo externo mais parado. É muito legal a gente conseguir trabalhar com a Salvias clareia. Ela é um óleo que ela clareia o seu pensar, ela relaxa a sua mente. Essa coisa que o melancólico tem do peso, do pensar da profundidade, e ele tem essa dificuldade social, de comunicação, ele tem ele não tem esse mundo externo tão rico quanto o mundo interno, né? Então, a salvia clareia é um óleo que vai trazer
um pouco mais de leveza. Eu recomendo que os melancólicos não se alimentem de alimentos que vêm debaixo da terra, porque isso vai fazer com que aterre mais ainda. E trazer a salve esclareia para trazer esse ar mais jovial, essa coisa mais leve, né? Eu não preciso ir tão fundo em tudo. É bacana ir fundo, mas eu também posso parar um minutinho e confraternizar com um amigo, manter um contato social, uma fala melhor. Então, isso ajuda muito. Os sanguíneos, né? Nós sanguíneos, que são as borboletas de plantão, que olham para tudo e não olham para nada. Então, quer saber de tudo? Cisca, 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 não para nem um minuto, tem essa agitação, né? O tempo todo. Por exemplo, a lavanda francesa, ela é um óleo que te acalma, que te assenta. Se ela pudesse falar, ela diria a você, pode ficar mais um minutinho aqui, presta um pouquinho mais de atenção. Tudo bem, vamos primeiro esse, depois o outro, né? Porque não é uma qualidade nata de um sanguíneo, né? O sanguíneo fica em tudo e não fica em nada. Então, a lavanda francesa, ela faz uma parceria muito boa com os sanguíneos, porque ela tranquiliza. Ela é um ansiolítico e um tranquilizante do sistema nervoso central pela própria composição química dela, né? Então, Coringa lavanda, né? Para quase. É um coringa lavanda, né? Na sim, é o óleo verdade. usado na aromaterapia é a lavanda. É o óleo mais usado dentro da aromaterapia, porque ela é um óleo que cicatriza a tua pele, cicatriza as tuas emoções. Né? O que faz no corpo físico, faz no corpo emocional. Então ela te tranquiliza e diz, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Né? As pessoas que começam e não terminam, mais ou menos como o sanguíneo costuma fazer, a lavanda diz, calma, vamos ordenar, o que se começa se termina. Então ela traz esse recado nela. E você realmente começa a se tranquilizar e você começar e terminar um assunto. Aí fica bem bacana. Ela é um auxiliar fantástico. Né? Legal. Quem falta aqui pra gente? Um fleumático. Fleumático. Né? Fleumático, nessa coisa mais paradinha dele, mais tranquila, essa coisa mais, né? Ele todo redondinho como a água, ele vai se adaptando e ele vai ficando. Então é importante aqui, a gente pode trabalhar com o vetiver. O vetiver é um óleo que é retirado da raiz do mato que segura as encostas. Então ele é forte, a raiz dele, ela tem quase 1 metro de comprimento e ela anda embaixo. Então você imagina, ela vai te dar chão e vai fazer você caminhar na vida, porque ela já está falando isso na assinatura dela, né? Sabe para o que ela presta. Então isso traria mais terra, né? Porque o fleumático ele tem essa coisa da fleuma, da água. Então o vetiver ele traria um chão com movimento, não para ficar parado. Então ele diz, vai, anda, bota teu pé no chão, entra na realidade e vai. Esse seria o recado, né? O recado do vetiver. E assim por diante, olha. A Nanda está aqui falando, esse óleo de sálvia pode ser usado por um paciente oncológico para ansiedade? Pode, não tem problema nenhum. Desde que ele seja perfeitamente diluído, o que a gente chama de carreador, são os óleos vegetais, né? O óleo vegetal, ele serve como um carrinho de mão para levar o óleo essencial para dentro. Porque o óleo, Marcia, quando você aspira, a molécula de óleo não passa pelo seu nariz. Ela é maior do que o vão que você tem, porque tem um nervo olfatório, né? Então, na verdade, a molécula do óleo vai estimular aqui dentro do bulbo, né, olfatório, ele estimula o corpo de neurônio e ele leva o recado, então não há problema. Ele pode ser aspirado sim, porque ele não vai ser ingerido, ele não vai entrar na corrente sanguínea, ele vai apenas estimular, né, o que ele tem para estimular. Aí é uma parte de neuro, que é um assunto bastante interessante também. Legal. A Cíntia está dizendo que usa o vetiver na planta dos pés e realmente ela diz que tem um sono bom, me sinto firme. É isso que traz o vetiver? Você pode passar, Cíntia, ou quem tiver o hábito de usar, ou tiver interesse em usar, você pode passar uma gotinha, porque vem num conta-gota bem pequenininho, sabe? Você pode pôr uma gotinha na sola do pé,
Você veste uma meinha para não sujar o lençol e nem sair, e você dorme com ele. Ele te dá, de manhã você acorda encarnada, aterrada e pronta para ação na vida, né? Eu digo que o querer, a ação é uma das maiores dádivas humanas, e o vetiver te traz essa capacidade de agir com os pés no chão, né? No você está no aqui no agora. É, Legal. minha amiga, eu poderia falar a Muitas noite coisas. Olha, 40 minutos já se passaram. rápido. Que pena. Entendeu? Por isso que assim tinha que ser só você, porque falando desse tema, ele é riquíssimo, né, para esse trabalho. Quem quiser Eu vou... saber mais, a Milene Sim, tá aí, vai estar lançando um livro, como você falou, né, no final de novembro. Mas antes disso, você tinha dito que estava fazendo uma pesquisa, né? isso, até ia pedir ajuda das pessoas aqui, né? Eu vou pedir para uma colega aqui postar para vocês no grupo um link, para que eu possa realmente selecionar os olhos de interesse das pessoas, para que eu possa transformar esse trabalho num trabalho super fidedigno, de interesse de todos, para que eu possa realmente validar este trabalho. Então, eu montei uma pesquisa, eu vou colocar o link aqui, a Esther Já colocou está, para mim o link, acabou de colocar. onde vocês vão ajudar muito. E quem quiser me seguir no Instagram é Milene Linares Oficial. Lá vocês vão encontrar vídeos e podem me fazer perguntas que eu respondo todos os dias no Instagram. E o que vocês tiverem de curiosidade, vai ser um prazer enorme poder estar contribuindo. Viu? Legal. Para aquelas aconselhadores biográficos, podia montar um estudo ou alguma coisa para que a gente, quem tem interesse dentro das pessoas que têm a formação, né, em aconselhamento biográfico, para que a gente possa Colocar estar lá usando desses, né, desses colaboradores. Como é que você chamou os olhos no início? terapeutas, Oi? auxiliares terapêuticos. Auxiliares terapêuticos, Isso. isso. Que é bem... Psicoaromaterapia, Márcia, eu dividi os módulos em temperamento, 7 qualidades planetárias, biografia humana, as 12 casas zodiacais. Então, eu montei, eu estruturei, né, um curso só de psicoaromaterapia voltada para o olhar antroposófico, para nossa galerinha aí que fala esse idioma e aprecia ele. Quem tiver interesse, por favor, coloca lá. Quem sabe a gente forma aí um grupinho de estudos, vai ser perfeito. Vamos depois olhar para isso. Muito Sim. bem, Mi, um Obrigada. grande prazer Abração. conversar aqui. Tenho certeza que tem quem nos escutou aqui, quem não conseguiu, chegou, ou muitas pessoas entraram no meio, entraram agora há pouco. Essa live vai ficar gravada aí na página da Eleb, você pode acessar, né, quantas vezes forem, né, quem quiser ver, divulga, né, esse trabalho. Sim, é muito rico, né, sempre esse trabalho. Então, divulga, que é para que a gente possa, né, ter essa riqueza, ter esses auxiliares terapêuticos, né, tão presentes. Obrigada, As suas considerações finais. Estudem, meninas, estudem, porque é muito rico. É uma coisa a mais que a gente sabe, porque a nossa estadia, a gente sabe como biógrafa, né? Que é o nosso intervalo do nosso nascimento até a nossa morte, ele é curto. Então, nós temos que aproveitar o máximo essa nossa jornada tão linda aqui, né? Nossa jornada terrena. Então, estudem, conheçam, aproveitem, e eu vou estar aqui à disposição para o que eu puder contribuir, né? Porque eu já estou na fase de entregar para o mundo aquilo que eu pude conhecer, então é uma oportunidade gigante. Sim. E é um prazer ouvir você, porque eu vejo a paixão que você tem nessa fala, né? Teus olhos brilham ao falar, né, desse tema, né, que você tão ricamente trouxe aqui para a gente. Então, muito obrigada. Obrigada, menina. Foi um grande prazer. Obrigada. Isso.
Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e até o próximo mês.